Você conseguiria dormir tranquilo, sabendo que, com qualquer chuva forte, sua casa poderia virar um rio? Essa é a realidade de milhares de moradores na zona oeste do Rio de Janeiro há décadas. Enxurradas, lama, móveis boiando em medo. Muito medo. Mas agora, algo começa a mudar. E não é promessa de campanha. É concreto. Máquina, profissionais trabalhando. Pela primeira vez em décadas, uma obra de verdade surge para enfrentar o problema das enchentes em Realengo. E não estamos falando de uma simples reforma de bueiro. É a construção de um piscinão colossal, capaz de armazenar mais de 20 milhões de litros de água. A pergunta que não quer calar: essa obra será suficiente para virar o jogo contra enchentes? Ou só será mais uma crônica de desperdício e frustração? Fique conosco pelos próximos minutos e compreenda o que está sendo feito, por que demorou tanto e como essa transformação pode impactar não só Realengo, mas o Rio de Janeiro inteiro. Realengo, um dos bairros mais populosos da Zona Oeste carioca, possui uma população de 165.881 habitantes, segundo o censo de 2022, DataRio. E lá, entre ruas com nomes de batalhas históricas e casas marcadas por décadas de alagamentos, que está surgindo uma das maiores obras de drenagem urbana do Brasil. O projeto tem um orçamento de 123,5 milhões e prevê a construção de um reservatório subterrâneo, popularmente chamado de piscinão, com capacidade para 21 milhões de litros de água. Mas o impacto vai além. Mais de 5 quilômetros de novas galerias pluviais estão sendo implantadas, além de uma rede de microdrenagem que promete aliviar o sofrimento de quem vive nas ruas mais castigadas pelas chuvas. Tudo isso integrando ao sistema do Rio Catarino, um dos principais cursos d'água da região. Logo, as perguntas que ficam são: será que finalmente Realengo vai virar a página de sua história marcada pelas enchentes? E o que o sucesso dessa obra poderá ensinar a outras cidades brasileiras? Antes de responder, precisamos voltar um pouco no tempo para entender por que esse projeto é tão urgente e simbólico. Realengo convive com enchentes há muito tempo. Relatos de moradores antigos falam de casas invadidas por águas já nos anos de 1970, mas foi a partir de 2000 que a situação atingiu o limite. Em 2013, por exemplo, uma tromba d'água paralisou o bairro. Ruas viraram rios, famílias perderam tudo, crianças não conseguiram ir à escola, ambulâncias não conseguiam passar, o bairro virou um retrato de abandono. E o que aconteceu depois? Quase nada. Obras paliativas, promessas que se dissolviam com o tempo, como a água escorrendo, ou melhor, buscando escorrer por bueiros entupidos. Enquanto isso, a urbanização sem planejamento avançava, impermeabilizando o solo e estreitando os rios. O Rio Catarino, fundamental para o escoamento da água da região, virou um canal estreito e sobrecarregado. Resultado: enchentes cada vez mais frequentes e violentas. Foi preciso pressão de movimentos comunitários, denúncias na imprensa e muita paciência dos moradores para que o projeto atual saísse do papel. E agora, com máquinas na rua e operários trabalhando em ritmo acelerado, parece que Realengo está diante de uma virada histórica. Mas o que exatamente está sendo feito? E por que esse modelo de obra chama tanto a atenção de engenheiros e urbanistas? A construção das obras contra enchentes em Realengo não é apenas uma operação de engenharia. É o impacto com o futuro de dezenas de milhares de famílias que por décadas enfrentam o medo das águas. A Prefeitura do Rio, por meio da Fundação Rio Águas, abriu oficialmente as frentes de trabalho no dia 19 de julho de 2025, com um investimento robusto de R$ 123.500.000, provenientes do novo PAC, via Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal. O coração deste projeto é o imenso reservatório subterrâneo, popularmente chamado de piscinão, considerado o maior já planejado para a área urbana do Rio. Serão 21 milhões de litros de capacidade, superando o piscinão da Praça da Bandeira, que já cumpre papel fundamental na preservação de inundação na Zona Norte Carioca. O local escolhido para a estrutura é especialmente crítico: a Rua Bernardo de Vasconcelos, com ligação à Avenida Santa Cruz e a Travessa do Império, áreas que frequentemente viram ruas alagadas em dias de fortes chuvas. Nessa primeira fase,
as equipes iniciaram a escavação e preparação do solo para receber o reservatório, com atenção redobrada para preservar estruturas vizinhas e o trânsito local. Outra frente essencial consiste na implantação de cerca de 5 quilômetros de novas galerias pluviais. Essas tubulações de concreto, instaladas a vários metros de profundidade, vão coletar o excesso da chuva nas vias e direcioná-lo rapidamente para o piscinão. A ação inclui ainda obras de microdrenagem, instalação de bueiro com alta capacidade, agravamento do asfalto central para direcionamento das águas e readequação do leito do rio Catarino, um dos principais canais de escoamento natural da região. A integração dessas estruturas não será feita de maneira improvisada. Antes de colocar as máquinas na rua, houve estudos topográficos e hidrológicos detalhados, identificação de zonas de alagamento, coleta de dados pluviométricos históricos e simulação de enchentes tipo, visando calibrar a capacidade do reservatório. Também está em curso a canalização auxiliar do rio Catarino. Já foram definidos os trechos a serem pavimentados e cobertos, com galerias ventiladas para evitar alagamentos críticos em áreas residenciais da Zona Oeste. A nova galeria será implantada sob ruas como Barão do Triunfo, Petrópolis, Baião e Travessa do Imperador. A capacidade de escoamento do sistema aumentará significativamente, reduzindo os pontos de retenção que exacerbam enchentes urbanas. Tudo isso enquanto as obras avançam. O SETRIO monitora e opera o trânsito em tempo real. No início de agosto, houve uma nova interdição da Rua do Imperador, entre a Avenida Santa Cruz e a Rua Professor Carlos Venceslau, com desvio para a Rua Goulart de Andrade. Agentes e técnicos do Centro de Operações Rio ajustam os semáforos conforme a fluidez, garantindo que a circulação continue segura durante as intervenções. O planejamento também prevê fase de desassoreamento do rio Piraquara, que junto com o Catarino compõe a bacia hidrográfica que drena grande parte da região. A remoção de sedimentos reforça a vazão durante eventos extremos, evitando represamentos que comumente aceleram alagamentos. Engenheiros urbanos destacam que o piscinão e as galerias devem funcionar como um sistema integrado de gestão de águas pluviais, uma reserva temporária seguida de devolução gradual ao rio, com segurança e sem sobrecarregar o canal natural. Em paralelo às obras estruturais, foi iniciado um programa de arbotização e capacitação. Trabalhadores da região participam de um curso sobre manutenção de bueiros, limpezas preventivas e educação ambiental. A meta é criar uma rede de brigadistas locais capazes de atuar no pós-obra. Os prazos são ambiciosos. O cronograma oficial prevê conclusão de 36 meses, ou seja, meados de 2028. No entanto, a Prefeitura aposta que até o verão de 2026, as primeiras fases, piscinão e galerias, operarão, reduzindo significativamente as enchentes mais recorrentes. Essa obra em Realengo não é isolada. Ela integra o plano direto de drenagem do rio, que inclui intervenções em outras bacias urbanas, como Acari e Jardim Maravilha, criando um eixo preventivo consistente. O piscinão, por exemplo, receberá futuras ligações com essas bacias, ampliando sua área de influência, otimizando o uso de infraestrutura. Por fim, a execução dessas iniciativas tem um forte acompanhamento institucional. O Ministério das Cidades, o Governo Federal e a Caixa acompanham os recursos reduzindo riscos de paralisações. O saldo técnico e político oferece relatórios públicos e canais de comunicação com a população. Obras contra enchentes não são novidade no Brasil. O piscinão da Praça da Bandeira, na zona norte do Rio, entrou em operação em 2015. Com capacidade para 18 milhões de litros, ele se mostrou eficaz em diversas chuvas históricas. Em São Paulo, o piscinão de Aricanduva é um exemplo clássico. Mais de 70 milhões de litros de capacidade, ajudando a conter as cheias do córrego homônimo. Mas o que diferencia a obra do Realengo é a integração. Ela não é um ponto fora da curva, mas parte de uma rede pensada para funcionar em conjunto com rios, galerias e áreas verdes. Além disso, o projeto tem uma escala compatível com a realidade do bairro, nem superdimensionado, nem subestimado. O piscinão será maior que a Praça da Bandeira e as galerias terão um papel fundamental de evitar que a água sequer chegue ao nível das casas. Outro diferencial é o desenvolvimento da população. Mutirões, reuniões públicas e comunicação direta com os moradores têm feito parte do processo.
Será que esse modelo integrado pode inspirar outras cidades brasileiras? Ou será só mais um caso isolado de sucesso? A previsão é que as obras sejam concluídas em 2028, mas a primeira fase já deve aliviar os impactos das chuvas a partir do verão de 2026. O legado esperado vai além da redução de enchentes. Com menos alagamentos, os imóveis tendem a valorizar, comércios se tornam mais resilientes e a saúde pública ganha. Menos doenças, menos lixo nas ruas, menos medo. A obra também pode servir como laboratório para o futuro da drenagem urbana no Brasil. Modelos como o de Realengo, que une engenharia, planejamento e comunidade, serão cada vez mais necessários. E para isso, será preciso manter o olhar atento, cobrar comunidade, exigir manutenção. Porque construir é só o começo, preservar é o que realmente transforma. Realengo está prestes a deixar de ser o símbolo de abandono para se tornar referência em combate às enchentes. Mas o verdadeiro teste virá com o tempo e com a próxima grande chuva. Será que essa estrutura resistirá? Será que a manutenção será feita? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.